Essa era para ser uma história de superação, de exaltação vinda de Deus, uma daquelas histórias que deixam a gente inspirado a continuar firme na fé e não abandonar o Senhor Jesus por nada. Porém, essa história triste virou um retrato duro de como o coração humano se perde fácil quando troca o altar de Deus pelo palco do mundo. Todo mundo viu a ascensão rápida desses dois meninos com uma voz bonita, simplicidade no olhar, aquele brilho que só quem canta para Deus carrega. Mas bastou uma proposta colorida, promessas de fama e dinheiro fácil para tudo desandar. Os garotos abandonaram o louvor que um dia saiu limpo de dentro dos seus corações e se jogaram no arrocha. Um ritmo que só alimenta desejo carnal, aquele tipo de música que as pessoas dançam agarradinhos, um estilo musical cheio de apelo carnal e sexual que empurra o povo para bem longe da santidade. Não foi só uma escolha musical, foi uma virada de rumo. Tiraram os pés da rocha e colocaram no arrocha e um acidente veio e o país inteiro ficou dividido. Muita gente correu para dizer que Deus pesou a mão como se Deus tivesse apertado um botãozinho de castigo. Tá? Eu não entro nesse mérito porque o julgamento final não é tarefa de nenhum ser mortal. Mas tem algo aí que ninguém quer falar. Quando se abre mão daquilo que Deus planta no coração, quando a gente pega o que é santo e joga no chão, as consequências vêm. Não porque Deus empurra, mas porque o caminho errado sempre cobra caro. E o mais triste é isso. Viralizaram, ficaram famosos cantando louvor, ganharam luz, mas esqueceram da luz verdadeira. E nessa troca eles perderam muito mais do que a vida física. Eles perderam a chance de usar o talento para algo que permanece para sempre. Essa é a parte que mais fere. Essa é a parte que ninguém comenta, mas precisa ser dita, tá? Eu quero comentar esse assunto hoje nesse vídeo, não para apontar o dedo nem julgar, mas para lembrar que talento e o dom que Deus dá não é brinquedo, não é moeda de troca, não é uma escada para a fama mundana. Quem recebe um talento, algo da parte de Deus, ele tem uma responsabilidade espiritual imensa. Quando Deus entrega uma voz iguais a que entregou a esses meninos, Deus está entregando um propósito, e quando a pessoa vira as costas para esse propósito, a conta chega rápido. Hoje o que mais tem é gente achando que pode driblar a Deus, que pode agradecer a Deus com post, mas viver de qualquer jeito na vida real, como se o céu fosse uma plateia distraída. A vida desses meninos deveria servir de reflexão para quem está aí flertando com o mundo e achando que nada vai acontecer, tá? Eu não estou dizendo que Deus sai matando as pessoas. Isso é conversa de gente ignorante. Eu estou dizendo que a vida cobra, o caminho cobra, a escolha cobra. E quando o cristão larga a mão de Deus e abraça aquilo que destrói, cedo ou tarde, aparece um boleto alto demais para pagar. E antes que alguém se incomode com a minha franqueza, deixa eu pedir encarecidamente o teu like, porque vídeos iguais a esse aqui que eu estou fazendo, o YouTube costuma esconder, não recomendar, mas com o teu like, com o teu comentário, com o teu compartilhamento, a tua interação faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? Então, por favor, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? E se você quer virar o ano e entrar em 2026 trabalhando e com dinheiro no bolso, fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar uma porta aberta para você trabalhar com o celular, tá? Um trabalho completamente honesto que você pode mudar a sua vida. Meus irmãos, o Brasil inteiro parou quando viu esses dois garotinhos simples, criados na lida da roça, ganhando o país com um talento que não se compra, não se vende e também não se imita, porque nasce de Deus. A dupla Samuel e Mateus surgiu como um raio de luz no meio da internet. Um daqueles casos que faz todo mundo comentar: meu Deus, olha como esses meninos cantam, como tem talento. E eu já vou colocar nesse vídeo esses meninos cantando para vocês verem, terem ideia de que coisa mais linda, mas toda essa admiração não era à toa. Eles não aprenderam a cantar em um estúdio caro, não tiveram um produtor famoso pegando na mão. Eles começaram aonde tudo que é puro começa, dentro da igreja, segurando o microfone, cantando em cima do altar, com a inocência de quem só queria louvar a Deus. Cada nota que saía da boca deles parecia um presente do céu embalado na simplicidade da família humilde que os criou. O talento deles era tão forte que despertou olhares de todos os lados, e ali começou a história que ninguém imaginava que fosse ganhar tamanha proporção nacional. Mas como o mundão não perde tempo quando encontra brilho e talento,
poucas semanas depois daquele estouro na internet cantando louvores, apareceu o contrato, promessa, palco e dinheiro. E eles aceitaram entrar no universo do Arrocha e assinaram com uma gravadora. Quem olha de fora até acha normal, afinal é só uma música. Mas quem conhece a origem desses meninos sabem que ali havia outra coisa. O choque entre o chamado de Deus e os palcos do mundo. A mesma voz que nasceu no altar, que ecoou entre os bancos de madeira da igreja, que fez aquela congregação da zona rural inteira arrepiar, essa voz agora estava sendo direcionada para longe do ambiente cristão que os formou. E é isso que toca o coração da gente, porque a história deles não é só sobre fama repentina, é sobre como Deus entrega talentos como missão e não como enfeite. E quando o mundo percebe esse talento, o mundo puxa com força para ele. Esses meninos eram prova viva de que Deus pega o simples e levanta, mas também lembra que toda luz que não permanece na presença dele pode ser engolida pelo brilho falso que tenta imitar o que só o céu pode dar. Meus irmãos e irmãs, depois que o sucesso bateu na porta dos meninos, eles resolveram seguir o caminho do Arrocha, e é aqui que o coração dói, porque logo depois dessa mudança de rumo, veio a tragédia que ninguém esperava. O pai deles, levando os dois na garupa da moto depois de saírem de uma lanchonete, a moto foi atingida violentamente por uma caminhonete na traseira. O impacto foi tão brutal que não sobrou nada, absolutamente nada. Os dois meninos vieram a óbito na hora. Um instante que virou silêncio, dor e perguntas que ninguém conseguiu responder até hoje. E para você entender o peso desse momento, escuta aí o depoimento do vizinho que encontrou com eles cerca de 40 minutos antes, porque o que esse vizinho viu e a forma como viu faz a gente refletir sobre como a vida muda sem avisar. Veja. A gente tava conversando, né, 40 minutos antes da tragédia, né, e a gente tava muito feliz com ele, e ele também feliz, né, falou dos projetos dele, e queria ajudar a mãe, o pai, né, e de repente aconteceu aquela tragédia ali. E a gente cresceu, ele cresceu tudo perto da gente, a gente já era vizinho, né, e até a data de ontem a gente viu eles crescendo, né. Como é que era ele na sociedade, ali em volta de vocês? Era os meninos bons, mesmo. Não tinha defeito nenhum, estudioso, entendeu? Sempre trazia eles para o campo jogar bola na escolinha. Você que trazia? Sim, eu trazia eles. Eles ligavam para mim, meu tio me leva lá no campo, eu trazia. Eram os meninos muito... Meus irmãos, olha como a vida escapa da mão da gente num sopro, né? Os pais, simples, humildes, cheios de orgulho, vendo os filhos que cresceram na roça começarem a ganhar o mundo com a voz, sonhando alto, acreditando que finalmente a maré tinha virado. Mesmo que eu pessoalmente, não veja essa carreira artística como um caminho de Deus, mas tenta imaginar a cabeça de um pai que nunca teve nada, um homem da roça que de repente enxerga os filhos como estrelas, vendo nos meninos a esperança de mudar de vida, e justo quando parecia que tudo ia deslanchar, veio a tragédia que cortou a esperança deles no meio. É duro demais. E antes de qualquer julgamento, presta atenção na voz dos meninos, porque dom é dom, independente da letra da música que está na boca deles. Veja como a voz deles era linda, limpa, afinada, talento que só Deus pode entregar. E é isso que dói, é ver algo tão precioso sendo carregado para longe da luz e tendo um fim tão trágico como esse. Escuta só um trechinho. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. Você é pra sempre que... Meus irmãos e irmãs, pensa na dor desse pai que quando abriu os olhos no hospital não sabia de nada do que tinha acontecido, nem fazia ideia do tamanho da tragédia que tinha caído sobre a própria casa, acreditando de coração que os filhos ainda estavam vivos. E enquanto ele lutava para entender aonde estava, o mundo aqui fora já tinha se revoltado, porque o motorista da caminhonete que tirou a vida dos meninos simplesmente fugiu do local e largou o estrago para trás, e a população, tomada pela indignação, acabou incendiando o veículo numa mistura de revolta e senso de justiça, mostrando quanta injustiça machuca, mas nada disso ameniza o buraco que ficou, né? É tudo muito triste, muito pesado. E agora eu vou te mostrar o depoimento das primas dos meninos, mulheres de fé, servas de Deus,
que viram de perto essa história se desfazer de um jeito que nenhum coração está preparado para suportar. Então presta atenção, muita atenção no que elas têm para dizer, porque cada palavra delas carrega uma verdade. Escuta só. E aqui todas são primas, né? Todas são primas próximas, primas que viram ele nascer. Bora conversar com as meninas um pouco, para saber um pouco sobre a história deles. Eu, particularmente, prefiro lembrar dos meninos com muita felicidade, do jeito que eles eram. Os meninos, ele era muito assim de sorriso fácil. Vocês nunca viam os meninos de cabeça baixa, sempre via eles rindo muito e sempre via eles querendo cantar alguma música ou algum louvor. E eu prefiro lembrar dos meninos dessa forma, com esse sentimento, sabe? De felicidade. É exatamente aquilo que Tiago disse, né? A vida da gente é só um sopro, um vapor que aparece e some antes que a gente consiga entender o que está acontecendo, né? Parece até distante de nós, mas quando uma tragédia dessas bate na nossa porta, na porta de uma família, essa verdade deixa de ser versículo e vira uma dura realidade. A vida que a gente abraça com tanta força simplesmente escapa pelos vãos dos nossos dedos. E nada do que a gente junte aqui consegue impedir a hora da morte chegar. E é por isso que esse caso dói tanto, porque de um dia para o outro tudo mudou. Sonhos se romperam, caminhos foram interrompidos e agora o que resta é esse silêncio pesado que só quem já chorou um luto entende. E para você sentir ainda mais a dimensão dessa dor, presta atenção no depoimento do avô deles. Um homem que viu os meninos nascerem, viu crescerem e agora precisa encontrar força em Deus para lidar com aquilo que nenhum avô deveria enfrentar. Porque cada palavra desse avô carrega a lembrança viva de que a vida passa rápido demais e que sem Cristo a gente não tem para onde correr. João, me fala aí um pouquinho como eram seus netos no dia a dia. Era muito lindo, muito lindo. O menino já estava com uma carreirinha boa, estudante, jogador, mas estava tudo bem, mas agora aconteceu esse acidente aí e foi perca total pra gente. A gente tem muito sentimento e foi o final. Chegou a assistir os vídeos deles, cantando, os vídeos deles que chorou na internet, você chegou a ver, assistir? Sim. Assisti muito vídeo dele na internet. Ele já ia gravar de novo, hoje ia gravar. O menino já ia trazer um microfone, uma caixa de som para ele gravar hoje. E aí aconteceu ontem aí. Muita tragédia, muito grande. Foi difícil demais pra gente. A gente tá sofrendo muito. Me amo no meio do caminho. Eu quero é ver construir um te amo. Meus queridos, quando artistas de todos os cantos começam a prestar homenagens, a gente entende o tamanho do impacto que essa dupla teve, porque no dia do enterro era uma multidão inteira acompanhando, gente chorando, gente em silêncio, gente que nem conhecia de perto, mas sentia como se tivesse perdido alguém da própria família. Eles eram queridos de verdade e essa despedida enorme deixa uma lição que ninguém deve ignorar. A vida é simples, frágil e passa rápido demais. E se Deus te chamou para servi-lo, então o sirva sem desviar para a direita, sem escorregar para a esquerda, sem se enrolar com aquilo que só promete brilho, mas afasta você da presença do nosso Deus. O nosso tempo aqui é curto, meus irmãos, por isso viva o propósito que Deus colocou na tua mão. Porque quando a gente sai da cobertura dele, quando nós decidimos caminhar sozinhos, tudo pode acontecer. E olha só, meus irmãos, olha como Tiago, capítulo 4, versículo 13, fala direto no nosso peito, sem curva e sem aliviar. A gente faz plano, agenda para o amanhã, promete viagem, assina contratos, faz negócios, corre atrás do dinheiro, como se o tempo estivesse amarrado na nossa mão. Mas não tá. Tiago lembra que a vida é igual a uma Tiago lembra que a nossa vida é igual uma neblina que aparece num instante e some antes da gente perceber. E essa é a verdade que o ser humano mais tenta ignorar. Porque dói admitir que não controlamos nada. Tiago diz que o certo seria viver dizendo, se Deus quiser, porque só existe futuro debaixo da vontade de Deus. Mas o que mais tem é gente se gabando, fazendo planos cheios de orgulho, achando que a força do braço resolve tudo, e a Bíblia não mede palavras.
chama isso de maligno. Não porque planejar é errado, mas porque fazer sem Deus é arrogância pura. E para complementar, Tiago ainda lembra que saber o que é certo e não fazer é pecado. Então não adianta conhecer a palavra de Deus e continuar vivendo como se fosse dono da vida. Quem anda sem Deus pode até achar que está no controle de tudo, mas está caminhando no escuro, sem perceber o abismo à tua frente. Meus irmãos, Tiago não está escrevendo isso como poesia, nem como filosofia bonita para colocar em quadros. Tiago está dando um sacode na alma de quem acha que pode viver sem prestar contas a Deus. Ele está falando com aquele tipo de pessoa que acorda de manhã dizendo: eu faço o que eu quero, o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu assino o que eu quiser, ninguém manda na minha vida. Gente que se acostumou a viver fora dos desígnios de Deus, fora da obediência, fora da autoridade divina, achando que a vida é um grande mercado onde cada um pega o que quer e decide as suas próprias escolhas e regras. Tiago vem e corta essa ilusão pela raiz, lembrando que ninguém aqui no mundo é senhor da própria vida, da própria agenda. Ninguém tem garantia do minuto seguinte. Ninguém pode bater do peito e dizer: amanhã eu faço, como se o amanhã fosse um patrimônio pessoal. É como se Tiago dissesse: vocês não entenderam nada ainda sobre a vida. Vocês caminham como donos do tempo, mas não controlam nem o ar que entra no pulmão. E isso é o que desmonta qualquer vaidade humana, porque mostra que viver sem compromisso com Deus é viver pendurado num fio invisível, achando que é corda de aço, mas não é. E quando Tiago pergunta o que é a vida de vocês, ele não está perguntando para iniciar um debate. Ele está afirmando: a tua vida não é nada. Nada no sentido de estabilidade, nada no sentido de permanência, nada no sentido de controle. Ele está nos lembrando que a vida é tão frágil quanto um sopro que você dá num espelho, aparece e desaparece. Quem vive dizendo: eu faço, eu resolvo, eu decido, sem antes perguntar, né? Deus quer isso? Deus está contente com isso? Quem age dessa maneira está assinando o contrato com o próprio orgulho. E o orgulho sempre termina em queda. Tiago expõe essa arrogância humana com dureza, porque ele sabe que o ser humano prefere criar planos sem Deus do que admitir que depende de Deus para tudo. E o pior é que muitos só percebem isso quando algo acontece e desmonta todos os seus planos e projetos de um dia para o outro. Tiago está gritando para nós: parem de construir vida em cima de areia movediça. Parem de se vangloriar como se tivessem poder sobre o amanhã. Porque o amanhã só existe se Deus permitir. E quando a gente entende isso, deixa de viver como autor e passa a viver como servo. E servo não se perde no caminho, porque sabe que quem o guia é o seu Senhor. Meus irmãos, eu peço que Deus tenha misericórdia e conforte a família desses meninos, que o Espírito Santo visite cada coração quebrado, porque numa dor dessas não existe palavra humana que resolva. Só Deus consegue tocar onde nada mais alcança. E eu quero te pedir uma coisa de verdade, tá? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, o teu relato. Se você já viu histórias como essa, de gente que recebeu um dom direto das mãos de Deus, um talento raro, precioso, mas que acabou desviando esse presente para longe do propósito, investindo no mundo e se afastando do eterno e depois ainda colhendo um fim trágico como esse. Se você conhece algum caso assim, conte para nós aqui nos comentários. A tua interação aqui é importantíssima. O teu testemunho fala com vidas. Então comente, compartilhe esse vídeo com a tua família, com os teus amigos, nas redes sociais e nos seus grupos e contatos no teu celular, porque essa mensagem precisa alcançar quem está brincando com o chamado sem perceber o perigo. Aproveita também, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui todo dia tem conteúdo. E como eu falei lá no começo do vídeo, se você quer entrar em 2026 trabalhando, com dinheiro entrando, aprendendo a fazer renda pela internet, usando somente o teu celular, clique no link que eu deixei aqui na descrição, abaixo desse vídeo e também no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Chama a nossa equipe que lá a gente vai te ajudar e te dar o passo a passo para você começar hoje mesmo a ganhar dinheiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida de forma poderosa em nome do Senhor Jesus.